E aí, meus jovens e velhos? Bem-vindos a PGS Geek, eu sou o Lucas, sou apresentador de animes, mangás e afins, e hoje estaremos falando sobre os Lordes Demônios, seres esses que estão dentre os mais poderosos na minha obra Isekai favorita, Tensei Shitara Slime Data Ken, geralmente chamada de Tensura. Tal como indica o nome do bloco, esse vídeo é uma delícia cheia de spoilers, então avance com sua felicidade em risco. Mas antes de começarmos, peço que deixe seu like para nos ajudar e fique à vontade para usar a aba de comentários para deixar sua opinião. Agradecemos bastante. O termo Lorde Demônio pode ser usado de várias formas no universo do nosso Slime-chan. E apesar de eu considerar que essa história tem regras bem definidas, às vezes o autor deixa a desejar e algumas coisas ficam confusas. Primeiramente, o termo não se refere especificamente a raças dos demônios e não faz parte das suas evoluções raciais. No entanto, dependendo da tradução, é possível que em algum momento você veja isso acontecendo. O termo pode ser usado como classe social, mas primeiro vamos conversar sobre ele em sua forma original, a de título. Títulos são uma das 3 propriedades fundamentais do universo, junto dos nomes e proteções divinas. Mais para frente eu pretendo fazer vídeos explicando melhor essas propriedades, mas por enquanto vamos pelo menos entender o básico sobre os títulos. Eles são concedidos a indivíduos para descrever ou destacar uma característica em particular, geralmente pela voz do mundo, mas outros seres de alto nível já se mostraram capazes de realizar a façanha. Alguns exemplos que temos para destacar seriam Dragão da Tempestade do Veldora, Rainha das Fadas da Ramírez e aquele que governa monstros do Rimuru. No entanto, diferente desses títulos específicos, o universo também conta com alguns que podem ser adquiridos por vários seres ao cumprirem as condições necessárias, sendo um deles o de Lorde Demônio. As 94 condições para ascender a Lorde não são exatamente claras, mas a mais importante é ser um monstro, ou seja, humanos não podem receber o título. Também é preciso ter uma quantidade de poder interessante, já que sem um corpo e a quantidade de magículas satisfatórios, a promoção a Lorde seria difícil. Aqueles que têm poder para receber o título podem ser chamados de seres no nível de Lorde Demônio, mas mesmo assim não quer dizer que eles cumpriram outra importante etapa que é possuir a semente do Lorde Demônio. Não estão claras quais são as condições para se obter a semente, no entanto Geld a recebeu logo depois de devorar Gelmundo. Rimuru obteve a semente após devorar Geld. Uma indicação de que uma possível forma de obtê-la seria tomá-la de outro monstro, mas não fica claro se foi isso que realmente aconteceu. Ao receber a semente, o ser se torna competente para realizar o Festival da Colheita, que é a última condição para se tornar um Lorde Demônio. Para realizar o festival, é necessário absorver cerca de 10.000 almas humanas, mas nunca ficou nítido se você precisa ter a capacidade de absorver almas para possuir a semente ou se é a semente que dá essa capacidade. Para absorver as almas, o candidato não precisa matar os alvos diretamente, apenas é necessário estar envolvido, ou seja, um subordinado pode fazer o trabalho pesado. Há casos também onde as almas foram transferidas de outro Lorde Demônio, no entanto, por se tratar de uma situação um pouco diferente, eu não vou tratar dela nesse vídeo. Uma vez que as almas foram coletadas, o festival é iniciado mesmo contra a vontade do portador, e o procedimento causa desmaio do Lorde e de seus subordinados, então o processo deixa-o vulnerável, sendo assim bem perigoso. Ao receber a semente, você já pode ser considerado um Lorde Demônio, como inclusive é afirmado pelo Grande Sábio sobre Geld, mas não do ponto de vista da Voz do Mundo, que observa esse ser simplesmente como uma semente de Lorde Demônio. Para a Voz do Mundo, o título só se refere àqueles que cumpriram todas as condições e passaram pelo festival, que são informalmente chamados de Lordes Demônios verdadeiros ou despertos. Essa nomenclatura é usada apenas para distinguir aqueles que já cumpriram todas as condições daqueles que não passaram pelo festival ainda. A diferença de poder entre uma semente e um Lorde Demônio verdadeiro é absurda, pois depois de passar pelo festival, o verdadeiro tem um aumento de poder de cerca de 10 vezes. Para se ter uma ideia melhor, na web novel, o nível de poder era dado em pontos de energia, método que foi abandonado quando a obra foi serializada para a light novel, mas que serve bem para descrever a diferença.
Na classificação de poder, os humanos normais são ditos terem cerca de 1000 pontos de energia, enquanto as sementes de Lorde chegam a 200.000. Sendo assim, Lordes verdadeiros têm geralmente mais de 2 milhões de energia mágica, chegando na borda inferior dos seres mais poderosos do universo de Tensura, que geralmente possuem 10 milhões. Além do aumento de poder bruto, se tiver sorte e habilidade suficiente, o mais novo Lorde também receberá novas habilidades, incluindo uma ou mais habilidades definitivas, que é a forma final das habilidades, evoluídas diretamente das habilidades únicas, e que possuem poderes simplesmente insanos. Por regra, a única forma de parar uma delas é usando outra. Falaremos melhor delas em outro vídeo. Uma das habilidades que eles podem adquirir é o Haki do Lorde Demônio, que é uma união de coerção e aura mágica que pode causar medo profundo e até a morte instantânea, geralmente útil para o Lorde ganhar respeito entre os inimigos e controlar seus subordinados. A evolução para a semente para o Lorde Demônio também pode resultar em mudanças físicas e até de personalidade. Por fim, os subordinados do Lorde também recebem certos presentes e habilidades, e o mestre pode concedê-los uma versão fraca de suas habilidades definitivas, chamada de presente definitivo, caso o subordinado seja compatível. Até o volume 10 da Light Novel, aqueles ditos Lordes verdadeiros são Guy Crimson, Gino, Milinava, Luminous Valentine, Rimuru Tempest e Clayman. No entanto, Clayman ficou em um estado incompleto e vale ressaltar que ele ainda não tem se posto na primeira temporada do anime. Mas cadê a Ramírez, o Chiron e a Frey? Bem, a Ramírez não chega a ser um Lorde verdadeiro e sua atual condição merece uma explicação à parte, que não vou tratar agora. Chiron e Frey são Lordes Demônios autoproclamados reconhecidos, ou seja, seus títulos não passam de uma posição social. É claro, eles são monstros poderosos comparados a humanos normais, mas não se equiparam aos verdadeiros. Como eu comentei no começo do vídeo, o título também é usado na gama social, e geralmente quando alguém se refere a ele será nesse sentido, principalmente quando se fala da organização conhecida como 10 Grandes Lordes Demônios. Nesse caso, qualquer ser pode se declarar um deles, e até mesmo humanos, como é o caso de Leon. Mas isso tem consequências, já que quem ousar fazer isso será caçado pelos outros Lordes ou exércitos humanos que querem exterminá-lo. No entanto, se seu valor for provado, os outros irão aceitá-lo como parte do grupo. Por exemplo, Leon matou Kazarean e Rimuru matou Clayman. Um ponto alto dessa obra é que o autor deixa claro que os indivíduos que vivem no mundo, mais especificamente os humanos, cometem erros de julgamento por não possuírem todas as informações. Por causa disso, uma grande parte da população mundial pensava que o poder de um Lorde Demônio verdadeiro era equivalente ao de uma semente de Lorde Demônio, em parte devido aos Lordes Demônios mais ativos da era atual entre os 10 serem Chiron, Frey e Clayman, enquanto os mais fortes e mais velhos escolheram permanecer ociosos, sem se preocuparem em mostrar seus verdadeiros poderes ao público por centenas de anos, e em vez disso preferiram agir nos bastidores. Tratarei do Conselho dos Lordes Demônios em um vídeo dedicado, então poderemos falar melhor sobre essa posição social tão elevada e como ela construiu parte da história do universo de Tensura. Se tornar um Lorde verdadeiro não é uma tarefa fácil, e mesmo vivendo milhares de anos não há qualquer garantia que você obterá tal proeza, mas as recompensas são certamente enormes. É de fato um título dado àqueles que comandam os monstros, e apesar de ser um título, também pode ser considerado uma raça, pois possui a evolução chamada de Grande Lorde Demônio, que em termos simples é aquele que comanda Lordes Demônios, ou seja, é um ser que possui sob subordinação vários Lordes Demônios verdadeiros. Apenas Rimuru alcançou essa proeza na obra, até o final da web novel, com seus 12 patronos. Assunto que tratarei também em um vídeo dedicado, e escolhi não incluí-los na lista de Lordes verdadeiros, pois eles evoluíram através de um método especial. No entanto, não existe diferença entre eles e os Lordes verdadeiros que comentei na lista em questão de ganho de poder, mas lembrando que nem todos eles têm poderes similares só porque todos compartilham o mesmo título. Alguns são bem mais fortes que outros. Bem, por hoje é isso. Como é possível de notar, há vários assuntos relacionados a esse tema dentro da obra, e estarei fazendo um vídeo para cada um deles. Então convido você a procurar dentro do canal por outros vídeos que te interessem, seja de Tensura ou de outros assuntos. E caso goste, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para ficar sabendo de todos os nossos vídeos. Caso deseje nos ajudar financeiramente, dê uma olhada no nosso Apoia-se na descrição do vídeo. Por fim, caso deseje apoiar o criador dessa obra Isekai maravilhosa, na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado terá links que te levarão a lojas que vendem as light novels e os volumes do mangá disponíveis em nossa língua nativa e em inglês. Inclusive, no momento do lançamento desse vídeo, alguns deles estão em promoção. Até a próxima!